Hoje na nossa aula a gente vai lançar a seguinte pergunta: qual o principal conceito físico envolvido nos aparelhos de refrigeração? Entende-se por aparelho de refrigeração, aparelhos de ar-condicionado, geladeiras e etc. Né? Freezer, tudo que envolve a refrigeração. A gente vai tentar responder essa pergunta aqui: ó. Qual o principal conceito físico envolvido nos aparelhos de refrigeração? Como a gente vai responder essa pergunta? Nós vamos estudar o efeito Joule-Thomson. Através desse efeito Joule-Thomson, nós vamos tentar explicar o funcionamento dos aparelhos de refrigeração. Só que nós vamos tentar fazer isso de uma forma um pouco inusitada. A gente vai associar o efeito Joule-Thomson a um poder de um super-herói. Então, vamos usar como exemplo o superpoder, para a gente pegar esse superpoder e tentar explicar com o superpoder o efeito Joule-Thomson. Nós escolhemos um super-herói, que é um super-herói muito conhecido, super-herói que todos nós conhecemos, que temos aí no saudosinho nosso infância, que é o Super-Homem. Cara conhecido, todo mundo conhece o superpoder do Superman. Nós sabemos que o Superman é um extraterrestre, né, que veio de Krypton, e que através da diferença de gravidade entre o planeta natal e a Terra, ele, o nosso Sol, o Sol vermelho deles, nosso Sol amarelo, ele desenvolveu uma série de superpoderes, mas nós vamos especificamente focar no superpoder. Vocês vão ver agora que superpoder é esse. Bem, pessoal, vocês já perceberam aí, né, viram as imagens. Eu gostaria de estudar esse poder que o Superman tem de utilizar a cueca por cima da calça, mas isso aí vai ficar para outra aula. Hoje a gente vai se ater no super supro, no supro congelante. Vocês viram pela imagem aí que o Superman, com o poder dele, claro que a gente está usando aqui a licença poética do super-herói, ele consegue congelar um lago, né? Ele congela a água de um lago utilizando o sopro. E a gente vai associar esse superpoder ao efeito Joule-Thomson. Então vamos tentar conceitualizar, né, o efeito Joule-Thomson. O termodinâmico, o efeito Joule-Thomson, o efeito Joule-Kelvin, o efeito Kelvin-Joule, descreve a variação de temperatura de um gás líquido. Vamos lá, pessoal, vamos tentar conceitualizar aqui o efeito Joule-Thomson. Em termodinâmica, o efeito Joule-Thomson, ou efeito Joule-Kelvin, ou efeito Kelvin-Joule, descreve a variação de temperatura de um gás ou líquido quando ele é forçado a passar através de uma válvula ou um tampão poroso, enquanto mantido isolado de modo que nenhum calor seja trocado com o ambiente. Esse procedimento é chamado de processo de estrangulamento ou válvula de Joule. A temperatura ambiente, todos os gases, exceto hidrogênio, hélio e neônio, resfriam-se sobre a expansão do experimento de Joule-Thomson. Bom, esse efeito ele é em homenagem, evidentemente, a quem fez esse estudo, que é James Prescott Joule e William Thomson, o primeiro barão de Kelvin, que descobriram, imagine, em 1852, na sequência de trabalhos anteriores de Joule, sobre a expansão de Joule, em que o gás sofre a expansão livre do vácuo. Eu vou mostrar aqui um esquema a vocês, de mais ou menos o que nós estamos falando aqui. Então, esse aqui é o esquema do efeito Joule-Thomson. Nós temos, nesse primeiro balão aí, o gás em alta pressão. Nós temos aí, nesse esquema, uma válvula que separa os dois recipientes. Esses dois recipientes, eles não têm o gás que está aí dentro do recipiente, ele não está tendo contato com a temperatura ambiente. Então, quando você pega o gás em alta pressão, que você faz ele passar por essa válvula que restringe a passagem, e que ele vai para um outro recipiente, que não tem nada, que está no vácuo, há um resfriamento natural desse gás. Então, o efeito de Joule-Thomson, o que a gente iniciou lá na nossa aula? A gente queria responder como era o princípio de funcionamento das geladeiras, dos refrigeradores e dos ar-condicionados. A base do princípio de funcionamento do ar-condicionado é esse esquema aqui do efeito Joule-Thomson, que fala sobre essa propriedade
que ele fala aqui especificamente, deixa eu retornar aqui, que os gases têm, exceto hidrogênio, hélio e neônio, que se você fizer ele passar por um orifício e fizer ter uma queda de pressão, ele vai baixar a temperatura. Então, esse efeito, esquema de Joule-Thomson é o conceito básico que subsidia o esquema do funcionamento dos refrigeradores. A gente vai entrar mais no detalhe agora, eu vou passar um videozinho para vocês aqui, que vai explicar de forma bem prática como é que funciona os refrigeradores e os ar-condicionados, para a gente tentar entender um pouco, né, como é que o efeito Joule-Thomson é utilizado, né, nesse processo, no processo de refrigeração. Que imagine, gente, nossa vida moderna hoje sem, eu não sei se Joule-Thomson, quando eles chegaram a essa conclusão, se eles imaginavam que essa influência enorme que eles iam fazer no nosso dia a dia. Hoje a gente não vive sem refrigerador. Imagina como seria a vida moderna hoje, sem ar-condicionado, sem geladeira, né? Os alimentos, a conservação de alimentos, a conservação de remédios, as possibilidades de remédios e vacinas, né? Os refrigeradores hoje na vida moderna eles têm um papel assim fundamental. Vou passar aqui para vocês. Você sabe como funciona um circuito de refrigeração? O sistema de refrigeração é composto pelo compressor, responsável por criar diferença de pressão no circuito de refrigeração e circular o fluido refrigerante pelo sistema. Condensador, responsável por rejeitar o calor retirado do interior do refrigerador para o ambiente externo. Tubo capilar, ou válvula de expansão, responsável por manter a diferença de pressão junto com o compressor. Evaporador, responsável por absorver o calor interno do refrigerador. Filtro secador, responsável por reter partículas de impurezas e umidade. A função do sistema de refrigeração é retirar o calor presente no interior do refrigerador através da mudança de fase de fluido refrigerante, que alternando seu estado entre líquido e vapor, funciona da seguinte maneira. Quando o refrigerador é ligado pela primeira vez, o fluido refrigerante dentro da tubulação do sistema de refrigeração é succionado e comprimido pelo compressor. Quando o fluido refrigerante sai deste componente, está no estado de vapor com a pressão e a temperatura aumentadas. Neste instante, observa-se um aumento da pressão de descarga e diminuição da pressão de sucção. O fluido refrigerante em forma de vapor passa pelo tubo de descarga para o condensador, onde inicia a transferência de calor do fluido refrigerante para o ar do ambiente exterior. Assim, o gás superaquecido que está no condensador esfria até atingir a temperatura de condensação, passando do estado gasoso para uma mistura de líquido e vapor, até atingir o estado de saturação, em que se torna totalmente líquido. Em seguida, o fluido refrigerante, já em estado de líquido subresfriado, passa pelo filtro secador que retém umidade residual. Na sequência, este líquido passa através do dispositivo de expansão, que pode ser um tubo capilar ou uma válvula de expansão. A função desse dispositivo é criar uma resistência à passagem do líquido em alta pressão. Durante este processo, conhecido como expansão, a temperatura do líquido é baixada de forma abrupta. O líquido em baixa pressão e temperatura entra no evaporador para absorver o calor proveniente do espaço refrigerado no interior do refrigerador. Durante este processo de absorção de calor, o fluido refrigerante líquido evapora. Posteriormente, ele é succionado pelo compressor, reiniciando o ciclo. Esta é uma visão geral do circuito de refrigeração presente na maioria dos refrigeradores disponíveis no mercado. Bem, pessoal, agora que vocês terminaram de assistir o vídeo, né, vocês viram aí a associação. Eu vou retornar aqui para o nosso esquema, né? Vou falar mais uma vez aqui do nosso conceito, na verdade, que é o conceito de que o efeito Joule-Thomson ele fala sobre essa variação de temperatura de gás e de líquido, né, quando ele é forçado a passar através de uma válvula. Isso acontece ali, vocês perceberam que isso acontece no funcionamento dos refrigeradores, né, deu para vocês verem bem. Vamos fazer uma atividade envolvendo o que a gente viu hoje, né? O que a gente viu hoje? A gente viu hoje como a física ela contribui e ela explica através do efeito Joule-Thomson
o funcionamento dos refrigeradores.